Oi, vamos falar hoje um pouquinho sobre jejum intermitente, jejum no geral. É, Então, vou começar falando sobre jejum e aí vocês fazem as perguntas que vocês querem fazer, tá? Bom, em termos de jejum, o que a gente pode dizer? Nós temos duas fontes de energia para as atividades do dia a dia. A gente pode usar como fonte de energia glicose ou gordura. Se a gente não tem glicose para oferecer para o nosso corpo, ótimo, ovo e bacon, excelente. Se a gente não tem glicose como fonte de energia, a gente vai usar a gordura, sem que haja prejuízo nenhum, sem que haja prejuízo nenhum para o nosso organismo. Isso que tem que ficar bem claro para a gente, que a gente deixar de usar glicose e usar a gordura não vai causar nenhum malefício para o nosso corpo. O nosso corpo precisa da energia. Agora, se ela está vindo da glicose ou se ela está vindo do carboidrato, da gordura, isso é indiferente para a gente. Já já vai carregar, Ellen, tá tranquilo, fica tranquilo. Importante a gente saber quando a gente come. Você pode ficar quanto tempo você quiser. Enquanto você aguentar, você pode ficar. O importante é a gente saber que quando a gente come, a gente aumenta a insulina. E aí, a gente aumentando a insulina, a gente aumenta a captação de glicose para o nosso corpo. Se a gente deixa de comer, a gente diminui o nível da insulina. E aí, a gente começa a fazer o nosso corpo quebrar o glicogênio armazenado no fígado e usar como energia pra gente. E aí o glicogênio que está armazenado no fígado são as nossas gordurinhas, os nossos pneuzinhos lá que a gente quer, que a gente quer quebrar, que a gente quer moer, na verdade. Então, o nosso corpo, gente, isso tem que ficar muito claro. Independente do período de jejum que a gente esteja fazendo, o nosso corpo, ele não vai queimar massa muscular, ele não vai queimar músculo enquanto a gente tem reserva de gordura. E assim, todo mundo tem reserva de gordura de sobra para queimar. Então, não se preocupem com o jejum, não se preocupem com o período de jejum. Eu vou queimar massa magra. Não, você não vai queimar massa magra por você estar fazendo jejum. Uma coisa que eu falei. Exatamente, dieta cetogênica é perfeita. E uma coisa muito legal que está acontecendo, assim, que esse fim de semana eu tive aula na pós, e mesmo quem não é adepto da dieta paleo, low carb, assim, tá falando muito bem sobre o jejum, entendeu? É antioxidante, o jejum ele regenera as células, ele previne contra o câncer. Então, assim, o jejum é recomendável para todo mundo, mesmo quem não faz dieta paleo. Se você fizer o jejum, você vai dar uma regenerada nas suas células. Então, vale a pena fazer o jejum de vez em quando. E como eu aconselho os meus pacientes a fazer o jejum? Oi? Como eu aconselho meus pacientes a fazer o jejum e como eu faço o meu jejum? Assim, primeiro, eu aconselho os meus pacientes a estarem adaptados à dieta e, assim, de preferência, estarem em cetose para ser mais fácil. E aí eu aconselho água e café, exatamente. Eu aconselho assim, primeiro pula o café da manhã, atrasa um pouquinho o almoço, depois atrasa o jantar, depois pula o jantar. E assim, gradualmente você vai estar fazendo 24 horas de jejum. Perfeito, Tati, perfeito. Eu gosto de ver a Tati, assim, que ela é 880, assim, perfeito. Então, e assim, além desses benefícios que a gente sabe que o jejum faz a gente usar a gordura como nossa fonte de energia. Então, assim, a gente usa a gordura para comer gordura. A gente se mantém com a gordura. Além disso, a gente secreta mais GH, que é o hormônio que faz a gente ganhar massa magra e queimar a gordura. A gente secreta mais adrenalina. Entendeu? Então, assim, a adrenalina, ela é um hormônio que ela queima a gordura. Então, a gente secreta mais adrenalina. Então, as pessoas falam assim, mas se eu fizer jejum, eu vou ficar prostrada, caída. Não, se você fizer jejum, você vai ficar ativo, cheio de energia, vai ter energia para dar e vender. E, assim, os meus pacientes que fazem jejum sabem disso, estão dispostos. Exatamente, bacon killers. A gente sai por aí cheio de energia. E isso também, assim,
tem fundamento, porque os homens pré-históricos, eles faziam jejum forçado, porque eles não tinham alimentos, né, assim, eles tinham que caçar, eles eram caçados, e a adrenalina deles era alta, porque eles tinham que estar o tempo todo ligados, eles não sabiam quando eles iam ter que correr, eles não sabiam quando eles iam ter um dinossauro ia correr atrás deles, então eles ficavam em jejum forçado e corriam, viviam, né? Como a gente sabe disso. Então, assim, jejum não vai te deixar prostrado, o jejum não vai... E eles faziam jejum de 36, 48, 60 horas. Enfim, então, assim, não vai perder massa magra. Recentemente eu li um artigo algo assim, enfim, até quando você quiser. Eu já fiz 44 horas de jejum e fiquei ótima. 40 é até muito, Vivi, nem precisa isso tudo. Então, eu já fiz 44 horas de jejum, tranquilamente, sem fome. Dei plantão, inclusive, no jejum e não tive nenhum tipo de problema. Mas amanhã, daqui a pouco você vê Ellen, sem problema nenhum. E um pesquisador americano aí, ele fez 7 dias de jejum absoluto, água e café, e não deixou de treinar. E em 7 dias ele perdeu de massa magra o equivalente a 7 camarões, ou seja, ele perdeu nada. Então, assim, a gente não perde massa magra definitivamente em jejum. Não quero, pelo amor de Deus, não estou falando para ninguém ficar 7 dias sem comer nada, pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou dando exemplo, dizendo que a gente não perde massa magra, entendeu? A gente não. E assim, minha glicose vai cair. Não vai cair, a glicose de ninguém vai cair. O nosso fígado produz glicose além do que a gente precisa para sobreviver. Então, se a gente não comer nada de glicose durante muito tempo, a gente não vai fazer hipoglicemia, a gente não vai morrer, a gente não vai desmaiar. Então, essa história de, eu tô sem comer nada, tô passando mal, é falta da glicose. Não, não é. A glicose não faz falta. A gente não precisa de glicose para nada. A glicose que a gente precisa, tomar café com óleo de coco quebra o jejum, café puro, assim. Mas tem, assim, particularidades. Por exemplo, eu, quando faço meu jejum, às vezes eu ponho um pouquinho de óleo de coco. Enfim, não atrapalha. Uma coisa muito interessante do jejum intermitente, particularmente, cada um tem a sua maneira de fazer o jejum. O meu jejum eu faço assim, eu como à noite, e aí de manhã eu pulo o café da manhã, tomo café puro, e aí almoço mais tarde, à tarde eu tomo outro café e janto. Então eu faço uma janela de 16 horas da noite para o almoço, depois eu faço outra janela de 8 horas, eu faço esse jejum intermitente. Gente, esse jejum intermitente faz você perder uma média de 400 a 600 gramas de peso por dia. Eu testei, assim, e é constante a perda diária, assim. Desde que você tente comer, assim, carne e ovos, poucos vegetais, porque os vegetais têm carboidrato. Então, se você conseguir fazer um jejum intermitente e fizer um low carb, bem low carb mesmo, essa dúvida infelizmente quebra o jejum. O jejum realmente é só café e água. Então, eu também queria que não fosse mais quebra o jejum. Mas tenta se adaptar ao seu jejum mesmo. Sim, obrigada. E então, assim, o jejum é só benefício, vale a pena. Não, assim, começa devagar, faz uma vez por semana, 2 vezes por semana, e você vai se sentir super bem, você vai regenerar seu corpo, vai regenerar sua pele, seu cabelo, vai dormir melhor, vai se sentir melhor, vai perder peso, vai ganhar mais massa magra. E o jejum tem excelentes benefícios, é muito legal, não faz mal nenhum, ninguém vai morrer. Ninguém vai passar mal, ninguém vai desmaiar na esteira, ninguém vai desmaiar na academia, ninguém vai queimar músculo, a gente não queima músculo. Isso eu faço questão de frisar, porque as pessoas questionam muito. Eu vou queimar músculo. Não vai queimar. Não precisa ter medo, Camila, não precisa. Faço jejum há bastante tempo já. Ultimamente eu tenho intensificado o jejum e cada vez eu me sinto bem. Na verdade já até virou hábito, assim. No café da manhã eu costumo não comer nada. Às vezes fim de semana que eu como uns ovos, mas no dia a dia eu prefiro não comer. Pode. Eu particularmente gosto muito do aeróbio em jejum. Eu gosto de 20 minutos de aeróbio em jejum.
eu uso um pouquinho de aeróbio. Eu uso, apesar de aeróbio, desculpa, de sucralose. Agora, eu faço 20 minutos só de aeróbio. Todo mundo sabe que eu não gosto de fazer mais que 20 minutos de aeróbio. E quando eu posso, eu faço 20 minutos de aeróbio em jejum, que eu acho perfeito. O aeróbio em jejum, para mim também, 2 vezes na semana, Camila, é perfeito. Eu acho que assim a gente queima o suficiente. Não, não acredito nisso. Eu acho que pode ter caso de hipotireoidismo, porque, na verdade, por exemplo, muitas pessoas, a musculação eu faço em outro horário e eu faço 40, 50 minutos, mas eu faço mais tarde. Geralmente eu faço aeróbico em jejum de manhã e treino à noite. Agora, o hipotireoidismo, ele cai na conta do aeróbio em jejum, mas na verdade, há um tempo atrás, e até hoje, infelizmente, muita gente usa a L-carnitina. Eu mesmo já usei a L-carnitina como pré-treino e termogênico. E a L-carnitina, sim, comprovadamente já é comprovado que ela é uma das causadoras do hipotireoidismo. Então, muita gente usava a L-carnitina e ia fazer o AEJ, e a culpa do hipotireoidismo caiu no AEJ, quando na verdade era mais a L-carnitina. Então não tem nenhum relato científico mesmo que comprove que... Não tem restrição. Na verdade, eu tenho 2 pacientes que faziam PCA, eu acho besteira. Eu acho que a leucina é muito boa. A leucina, a gente manter um nível de leucinemia alto é perfeito. Mas o BCAA, a isoleucina e a valina não são necessários. Eu tenho várias pacientes, assim, tenho 3 pacientes no momento, um beijo para as 3 se elas estiverem vendo, que queriam engravidar, faziam EJ e estão grávidas. Então, não. A leucina é excelente. A leucina pode. Eu tomo a leucina sempre também. A leucina, apesar do sabor não ser nada bom, ela é muito boa. Eu gosto muito de leucina. Leucina, a gente tem que manter uma leucinemia ótima. Eu tomo antes também, depois do treino também eu tomo. A leucina é ótima, amarguíssima. Mas se você misturar com um outro pré-treino, dá para dar uma disfarçada. Ela não mistura, né? Fica aquela nuvem, aqueles grânulozinhos assim, mas... Não, amor, uma delícia, né, amor? Mas vale a pena, o benefício da leucina é ótimo. Antes do treino, Camila, eu uso... Qual a proporção de proteína, carboidrato na cetogênica? Para entrar em cetose, eu recomendo aos meus pacientes não passarem de 10 gramas de carboidrato por dia. Depois que entram em cetose, eu recomendo, para manter a cetose, não passar de 50 gramas de carboidrato por dia. Essa é a recomendação que eu faço. Agora, as nossas carnes com gorduras são bem-vindas. Enquanto quer comer, pode comer, entendeu? Só os carboidratos mesmo. A gente usa o Fat Secret não para contar calorias, porque calorias para a gente são irrelevantes, mas para contar quanto a gente come de carboidrato só. Não, e a gente tem que manter uma leucinemia alta antes, durante e depois do treino. E, na verdade, a gente tem que manter depois. Geralmente, para entrar em cetose, leva de 3 a 5 dias. Se você manter um low carb bem legal, em 3, 4 dias você entra em cetose. Aí você já pode colocar, eu falo para os meus pacientes assim, os primeiros dias mantenha ovo e carne. E depois você entra com os vegetais, as frutas permitidas low carb, e aí tranquilo. Mas nos primeiros dias, ovo, carne, água e só. Depois a gente... bota o resto, sem problema nenhum. Mas no começo a gente fica nos ovos e nas carnes, e rapidinho a gente entra em cetose. Vem aquela dor de cabeça chata, aquele gosto metálico, aquele xixi toda hora, mas rapidinho. Tranquilo, diabetes tipo 2 ele é curado. E alguns estudos já dizem também, não sobrecarrega o rim. Tranquilo, contanto que você faça a dose certinha, não sobrecarrega. Queijo não, o queijo eu evito um pouquinho porque também a leucina e a creatina, todas elas, a gente faz a dose calculada de acordo com o peso do paciente, né? Aí você tem que modular sua insulina, geralmente os meus pacientes diabéticos tipo 1 eu diminuo a insulina deles.
O low carb eu recomendo, depende, quando chegam no peso, o que eu combino com elas é assim, quem tem uma predisposição a engordar, se eu liberar depois, 2 vezes na semana, é o que eu porque o queijo em excesso, ele é rico em ômega 6. Ele desregula um pouquinho o colesterol e ele acaba dificultando um pouquinho o processo de emagrecimento. Apesar de não ter carboidrato, entendeu? Então eu evito um pouquinho o queijo em excesso. E agora me perdi no que eu estava falando. Desculpa. Daqui a pouco eu lembro. Mas o queijo em excesso, ele desregula um pouquinho. Uma coisa que é muito importante a gente saber em termos de ovos, gente, é que do low carb dos pacientes, lembrei. Depois eu volto nos ovos. O low carb, quem tem predisposição a engordar, depois que chega no peso bom, se eu falar, agora pode ficar na dieta paleo, pode comer batata, inhame, aipim à vontade, pode comer todas as frutas, vai engordar. Vai engordar novamente, porque a gente sabe que engorda, não tem jeito. Então, o que eu combino com os meus pacientes é assim. Durante a semana a gente fica no low carb, sexta, sábado, domingo eu libero as frutas, libero o inhame, o aipim, a batata, e aí conversando a gente tem uma noitezinha do lixo mais liberal, entendeu? Contanto que no dia seguinte a gente tenha treino. Porque uma noite do lixo, de preferência no domingo à noite, a gente carrega a insulina não para virar depósitos de gordura, mas para ser glicogênio como fonte do músculo, para massa muscular. Então não vai fazer tão mal. Mas isso é uma coisa lá na frente para os meus pacientes que estão me ouvindo aí. Não vamos comemorar. Isso aí é só para quando a gente já está no peso estabilizado e a gente já está naquela fase de ganho de massa magra, de crescer músculo, de hipertrofia. E aí a gente já está naquela dieta anabólica que a gente vai crescer. Por enquanto, quando a gente está ainda no low carb para ficar sequinho, para ficar magrinho, a gente não tem noite de lixo, a gente não tem fim de semana de carga de batata, inhame, aipim e frutas. A gente tem low carb o tempo todo. Isso aí é só mais lá na frente. Vivi, daqui a pouco você já perdeu. Isso aí é rápido, você vai ver. Oi, Ana. Apareceu, né? Né, Tati? Pois é. Cervejeira é um problema. E agora dos ovos, que eu quero deixar, assim, uma coisa muito legal é que o ovo tem que ser caipira. Ovo, gente, pra gente liberar as gemas direto, assim, muita gema, o ideal é que seja caipira. Fruta, abacate, coco, morango, limão, mirtilo, framboesa, amora. Essas frutas são liberadas, que elas têm um índice glicêmico muito baixo, pouquinho carboidrato. Essas frutas podem, só essas. Então é abacate, coco, limão, morango, mirtilo, framboesa, amora. É difícil achar mesmo ovo caipira. Aí quando a gente não acha ovo caipira, a gente não médica nutróloga. Quando a gente não acha ovo caipira, aí a gente tem que comer mais a clara. Porque a gema, apesar dela ser rica em colina, que a gente sabe que é muito boa, ela é muito inflamatória. Então, assim, a gente não pode abusar, ela é boa, mas ela também tem um pouquinho de ação inflamatória. Então, abusar não pode. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente vai comer 6 ovos, a gente come 3 gemas e 6 claras, pra gente não abusar muito. É difícil a gente achar ovo caipira, é mais fácil a gente pegar umas galinhas e começar a criar mais fácil, né? A gema é uma delícia, né? A mexi-uva não, tem um índice glicêmico muito alto. Ou seja, o que é o índice glicêmico? Tá na moda falar, né? O índice glicêmico quer dizer que quando a gente come esse alimento, a gente libera uma quantidade muito grande de insulina numa velocidade muito alta. E isso acaba aumentando a fome e engordando, né? A cerveja na palha, nada. Não. Enquanto a gente precisar emagrecer, não. Depois a gente vai conversando. Se for caipira, a gema tá liberada, sem problema. A gema é excelente. Para São Paulo é difícil, né? Pro Rio de Janeiro é difícil. Mas ovo caipira é perfeito. Melão também não. Abacate, coco, morango, limão, mirtilo, framboesa, amora e pitanga. Só. De fruta só, no low carb. Depois que já tiver magrinho no peso, aí pode tudo. E sem chance. Em Londres você não vai achar ovo caipira de jeito nenhum. Efeito rebote da low carb com os meus pacientes, jamais. Porque quando eles terminam o processo de emagrecimento, o que eu estava falando com eles. Durante a semana a gente segura na low carb, fim de semana a gente fica na paleo. Quando a gente começa a paleo, maracujá, com moderação.
É, pitanga sim, pitanga é ótimo. Quando a gente começa na palha, a gente não quer mais voltar a comer as coisas que fazem mal, que dão enxaqueca, que causam males cerebrais, enfim. Então a gente acaba querendo comer aquilo sempre. Só que nem isso a gente pode comer sempre. Batata, inhame, aipim, banana, maçã, pera, mamão, ameixa, enfim. Então eu libero isso fim de semana e durante a semana pouquinho pode, Camila, mas maracujá ele já tem um pouquinho mais de açúcar. Para vocês terem uma ideia, uma banana, dependendo do tamanho, tem o equivalente de açúcar de 2 caixas de morango. Então a gente tem que ter muito cuidado com fruta, né? Não, 3 tá bom. Independente de ser de granja ou de caipira, 3 tá bom. Se for caipira, pode 6. A banana tem muito açúcar. Então, às vezes a gente acha que está comendo fruta e não vai engordar, mas vai. E tem muito açúcar mesmo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com fruta. Se a gente quer perder peso é uma coisa muito fácil, gente. Literalmente é uma coisa muito fácil. Só não perde peso quem não. Desculpa, não entendi. Cenoura é uma raiz, não é tão low carb quanto o restante, mas a gente pode com moderação. Por quê? A gente não consegue comer a mesma quantidade de cenoura que a gente comeria de batata, de inhame, de aipim. Então um pouquinho de cenoura não faz mal. O ideal é que sim, porque se você começar uma dieta de HCG sem estar em cetose, a chance de você desistir é muito maior, porque você vai começar com fome e é uma dieta bem restrita. Agora, uma dica que eu vou dar de particularidade. Para quem está magro, pode, fruta à vontade. Os meus pacientes da paleo são magros e que precisam ganhar peso, todas as frutas estão liberadas, todas. Uma dica que eu vou dar para vocês, porque eu já fiz o HCG, tudo que eu passo para os meus pacientes, eles sabem disso, eu testo. Tudo. Então, tudo que eu faço de medicamento, tudo que eu faço de dieta, de dica, eu testo. E eu testei o HCG. Realmente ele funciona, mas não perde nada para o jejum intermitente, gente. Então, se vocês querem perder peso rápido, façam jejum intermitente 3 vezes, 4 vezes por semana, que vocês vão perder meio quilo por dia. É a mesma coisa do HCG e vocês não vão usar um hormônio, que mesmo sendo inócuo, não é um hormônio, é um hormônio. Então, assim, o HCG é bom, mas é uma dieta restrita. No jejum intermitente, você vai comer 2 vezes ao dia, mas você vai comer à vontade. O jejum é muito mais fácil, muito mais tranquilo e você perde muito peso. Muito peso, assim. Todo dia você se olha e tá mais magro. Não, quanto tempo você quiser perder tempo. Eu, por exemplo, faço jejum intermitente direto. 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Aí, muito bem. Alguma coisa está errada, Geise. Algo está acontecendo, mas está perdendo medida. A noite conta. O meu jejum sempre começa à noite. Eu acho que a gente ganha horas à noite. Então eu começo à noite e no dia seguinte de manhã eu pulo o café e eu já fiz uma janela de 16 horas. Vale, com certeza. Eu faço assim, eu começo à noite, jantei, aí pulo o café da manhã e atraso o almoço. Então eu já faço uma janela de 16. E aí depois à tarde eu não como nada e aí atraso a janta. Aí já faço mais uma janela de 8. E aí, excelente. O jejum intermitente é excelente. Faz o jejum intermitente que você vai ter uma resposta excelente. Te garanto, você vai ver. Mas faz isso que eu tô falando. Começa à noite, jantou, não come mais nada. Dorme, no dia seguinte de manhã atrasa um pouquinho, quer dizer, atrasa não, pula o café, toma só um café preto. E depois atrasa o almoço, tipo, em vez de almoçar meio-dia, almoço 1h30, 2 horas, aí come carne, come ovo à vontade, evita os vegetais, faz uma low carb, bem low carb. E aí depois, à tardinha, toma só um café pretinho, e aí atrasa um pouquinho a janta. E aí come de novo. E aí, meio quilo foi embora. Né? Mais ou menos isso que eu faço. E aí, eu faço isso 3 vezes por semana. O jejum é perfeito. O jejum é muito bom mesmo, assim. Eu testei e vou falar para vocês, não perde nada pro HCG. Eu, para falar a verdade, eu fiz 7 dias contínuos de jejum intermitente. E eu perdi, assim, umas 400 gramas por dia.
no jejum intermitente. No HCG eu talvez tenha perdido 500 gramas, mas no jejum intermitente eu perdi 400 gramas por dia, que é quase a mesma coisa, porque eu comi muito mais, assim. O HCG a gente come muito pouco, a gente tira gordura e é complicado. Ficar sem comer é muito. Passar fome é muito ruim, gente. A gente não foi feito para passar fome, né? A gente foi feito para viver bem. E passar fome não é legal. E o jejum intermitente você não passa fome, porque você já está em cetose, você fica sem comer. Quando a fome começa a vir, você senta lá e come. Exatamente. Eu não conto caloria, a gente não conta caloria. Eu falo para os meus pacientes para baixar o Fat Secret só. Não quebra. Não quebra. Fica tranquilo com o resveratrol e fica tranquilo com as vitaminas e o ômega 3. Pode fazer a cetogênica, perde rapidinho. Ovo e carne é o ideal, porque você faz o jejum e faz o low carb junto, acelera a perda de peso. Eu fiz isso. Eu tirei inclusive os vegetais. Eu comi um alfacezinho, água à vontade, água sempre. A gente tem que beber muita água. Alguns nutricionistas que ainda não concordam com a nossa dieta questionam muito a questão do comer de 3 em 3 horas, que eu queria até saber quem inventou isso, porque não tem um estudo científico randomizado que comprove eficácia ou justifique isso de comer de 3 em 3 horas. Que não seja o estudo mais explicado que eu achei até hoje, vocês vão achar engraçado, mas por incrível que pareça, o mais explicativo foi o da Sadia, né? E assim, é porque vende mais. Então, assim, não existe justificativa, mas a única explicação plausível que existe é que nossos órgãos são revestidos para entrar em cetose, sim, Samantha, mas assim, você não precisa. A nossa musculatura lisa, os nossos órgãos, vesícula, intestino, eles são revestidos por musculatura lisa. Então, o que alguns nutricionistas questionam a gente precisa de movimento, de alimento para passar por dentro, para estimular a peristalse. Enfim, a gente não precisa de comida para estimular a peristalse. Se passar água, vai estimular a peristalse. Então, água a gente tem que beber à vontade e a gente tem sede. Então, tem que beber água, tem que beber água, tem que beber. Pode usar DEA com gel de teste, tá, Ellen? É porque eu estava aqui na história da musculatura lisa. Então, água à vontade sempre. Samantha, repete sua pergunta, desculpa. Já que você quer perder peso, vamos. Que mais, gente? Bom, o que mais vocês querem saber? Isso, se você quer entrar em cetose, tira os legumes, foca na carne e nos ovos. Se você quer perder peso, quer entrar em cetose absoluta, baixa o Fat Secret, aquele aplicativo. Alface tem carboidrato, contanto que não passe de 10 gramas por dia, não tem problema. A dor de cabeça para. Entrou em cetose, ela para. Não, o que faz o cabelo cair é a falta de vitamina D, vitamina A, vitamina E. Por isso é importante a gente fazer os exames. 5 dias no máximo a dor de cabeça vai embora. Perfeito, Ellen. Almoço e jantar são as refeições que eu faço no jejum intermitente. Almoço e jantar carregado de... Só não pode abusar do alface, entendeu, Samantha? Mas não passando de 10 gramas não tem problema. Café, isso, Tati, tranquilo. Então, café e almoço você vai fazer um jejum gigante. Carne e ovo, para quem quer fazer o jejum intermitente, uma low carb perfeita, carne e ovo, carrega mesmo. Ah, obrigada. E o Fat Secret, gente, não precisa contar caloria, não. Muito, perfeito. Isso daí é a dupla perfeita, é a dieta assim, perfeito, porque você não tem fome, você está queimando, e a gente está usando a gordura para que a gente se mantém com a nossa gordura. Olha que coisa perfeita. A gente usa a nossa gordura armazenada, né, que a gente quer perder, para ficar em jejum. Ou seja, a gente não perde massa magra, a gente não fica fraco, a gente não fica prostrado, porque a gente está usando a nossa gordura como fonte de energia. Então o jejum é maravilhoso. Quem fala mal do jejum fala porque não lê, porque não estuda, porque não procura saber, entendeu? Então, assim, não tem malefício no jejum. Ah, o queijo é ruim, foi o que eu falei hoje, assim, o queijo em excesso, ele é ruim. Vai voltar de novo, vai sentir de novo. O que eu costumo, pode, óleo de coco, isso tudo. O que eu costumo falar com os meus pacientes é assim: dia do lixo nunca existe. O que existe no máximo
É a noite do lixo. A noite do lixo, de preferência com o dia seguinte de treino pesado, para aquela insulina toda lá virar glicogênio muscular. O que eu falo com os meus pacientes é assim: chegou no peso, beleza, o que a gente vai fazer agora? A gente vai manter o low carb durante a semana, fim de semana a gente vai fazer a paleo. E aí, uma vez na semana, a gente vai ter a noite do lixo, que você vai comer a pizza. E aí você vai escolher a noite do lixo, de preferência, domingo à noite. Porque na segunda você vai usar aquela insulina toda para treinar e ganhar massa muscular. Aí a gente faz uma dieta anabólica com a noite do lixo. Ou seja, você come bem, quebra o jejum. Você come bem, isso amor, isso mesmo. Você come bem e você ganha massa magra. Agora, se você fizer um dia de lixo, aquela insulina vira depósito de gordura. Então, não. Dia do lixo, nunca mais, gente. Noite do lixo, depois que a gente já está no peso bom. Noite do lixo. Agora, dia do lixo, não. Dia do lixo não é nosso. Dia do lixo não faz parte da nossa vida. O queijo tem que ser gordo, mas tem que ser com moderação. A água não quebra nada, a água é perfeita o tempo todo. Água. Eu tomo 3 a 4 litros de água por dia. A água é perfeita, a água tem que tomar. A gente tem que tomar muita água. Sono é normal, a gente dorme melhor, a gente desinflama o cérebro, então é normal. A gente perde muita água e a gente tem que repor muita água. Não sei se vocês notaram no começo da nossa dieta, a gente desincha, né? A gente vai murchando. Então a gente perde muita água e essa água a gente tem que repor. Porque senão a gente começa a desidratar, gosto metálico da cetose. Assim, evitar o leite, né? Na verdade, na paleo, a gente não come o derivado do leite, mas na primal a gente já come. Então, os meus pacientes comem os laticínios gordos, porque eu libero com moderação. Mas eu digo assim, quando eles querem perder peso, para a gente dar uma diminuída nos laticínios, nas nozes, para a gente intensificar mais as carnes e os ovos, né? Banha de porco, óleo de coco, azeite e manteiga verdadeira, manteiga pura mesmo. Eu contraindico absolutamente os óleos vegetais e as margarinas. Esses aí nunca mais na vida da gente. Esses aumentam o LDL, aumentam o triglicerídeo, aumentam a esteatose hepática, diminuem o HDL e fazem a gente ficar gordo. Pode, com certeza. Perfeita a folhinha de hortelã, é perfeita. Porque a gente fica com esse gosto metálico, com alho metálico, sem sal ou com sal, tanto faz. Eu particularmente, quando não acho aquela manteiga pura mesmo, eu gosto muito da aviação. A aviação é uma boa manteiga. Não, a nata, um pouquinho da nata que você põe no café não faz mal, principalmente se você conseguir uma nata pura, um creme de leite fresco, não vai atrapalhar, vai dar um gostinho bom no café, não atrapalha o emagrecimento mesmo, não atrapalha, até porque te sacia, você deixa de comer e acaba tomando aquele café mais completo, um pouquinho de óleo de coco que fica termogênico. Eu tomo de manhã e tomo de tarde, eu tomo café palha 2 vezes ao dia. Não, gente, o sal não é nosso problema. Pode usar o sal, o problema é a água. Na verdade, a falta do sal faz mais mal do que o excesso do sal. Então, pequem pelo excesso, entendeu? Não faz mal o excesso do sal. Outro dia eu até expliquei para os meus pacientes isso no grupo, quando a gente começa a dieta, a gente perde muito sódio. E aí, o nosso corpo, para compensar isso, o nosso rim excreta muito potássio. E aí, a gente começa a ter os sintomas de hipopotassemia e hiponatremia. Quebra um pouquinho o jejum. A hiponatremia e a hipopotassemia fazem a gente ter mal-estar, fazem a gente ter náusea, fazem a gente ter dor de cabeça, fazem a gente ter uma taquicardia. Vocês já repararam que quando a gente começa a ter começa a fazer low carb, de vez em quando algumas pessoas falam: nossa, meu coração está acelerado, estou com palpitação, taquicardia? É por causa da perda do potássio, do sódio. Como que a gente reverte isso? Com sal. Você põe um pouquinho de sal na água, ou então toma um caldinho de carne, acabou o problema. Então, assim, o problema da gente não é o sal, o nosso problema é o açúcar. Em Mendes, aqui no interior do Rio, tem uma fazenda que vende nata, mas é difícil achar nata. Agora, o sal é o problema. Às vezes as pessoas falam assim: eu estou me sentindo mal, é a falta do açúcar. Não, é a falta do sal. O sal é que faz falta, o açúcar não faz falta, gente. Nenhuma. Eu não sinto a menor falta de açúcar, eu sinto falta do sal.
Não me preocupo com sódio, não, na verdade. Me preocupo mesmo com açúcar. O bacon, às vezes, tem açúcar, isso que me chateia. Se a gente consegue o bacon, exatamente, dá dor de cabeça, porque você faz hiponatremia. A falta de sódio dá dor de cabeça. É a falta de sódio, exatamente. São ótimos. O óleo de linhaça também é perfeito. Oi, Geizinha. Ah, não, é Jéssica, desculpa. Açúcar no bacon, sim. Se vocês forem ler o rótulo, vocês vão ver que tem lá. A azeitona é perfeita, fonte de gordura é excelente. Pode comer, azeitona é ótimo. Eu nem gostava de azeitona, agora no meu prato lá sempre tem uma azeitona. Perfeito. Gente, vocês já repararam assim? Outro dia alguém discutiu comigo no Face, eu não lembro quem é. Acorda no meio da noite? Por quê? Fome, alguma coisa? Não, não é normal, a gente dorme melhor. Tá faltando alguma coisa. É, vantagem mesmo, a gente aqui não. Mas outro dia discutiram comigo assim, porque o homem das cavernas, ele comia 70% de gordura. Eu afirmo para vocês que ele comia 70% de gordura. Aí falaram assim, mas se ele matava um bicho, ele comia muito mais proteína. Não, ele não comia porque não tinha faca. Ele comia com dente, comia com a mão, o que dava para tirar. O que dava para tirar? Gordura. Ele comia vísceras, ele comia olhos, ele comia coração, ele comia olhos, ele comia pulmão, ele comia fígado, ele comia rim, ele comia vísceras. Então, vísceras são excelentes. Então, sempre que vocês forem comer, principalmente churrascaria, no quilo, comam vísceras, comam coração, comam torresmo, comam bife de fígado, isso é excelente. Ah, que ótimo. Que mais? Só isso, gente? Então, vísceras sim, Vivi. A gente precisa de coração. Coração no espetinho é ótimo. Ah, que inveja. Torresmo é bom. Então, gente, eu vou parar, tá? Porque gelatina diet não é palho, mas é bom. De vez em quando pode. O bacon tem açúcar. Se você for pegar esses que a gente compra no mercado, você vai ver que vem escrito até na caixa, ingredientes. Não sei o que, açúcar é um dos primeiros, assim. E os primeiros. Repete pra mim que passou e eu não vi. Desculpa, só me repetir que eu respondo. Os primeiros ingredientes são os que têm maior quantidade e geralmente vem. Jejum intermitente é aí você ficar isso, assim, um período sem comer. E isso facilita muito o emagrecimento. É um jejum intervalado, dá um intervalo sem comer. Entendeu? Não, nos intervalos não. Pode na hora que você for comer. Nas refeições pode. À vontade. Não, atrapalhar não atrapalha, mas também não ajuda. Tá amamentando ainda não? Então você já pode fazer low carb sem problema nenhum. Então pode fazer low carb. Se não tá mais amamentando, pode fazer low carb. Quem está amamentando ou as grávidas, elas podem fazer a paleo, mas não podem fazer a low carb. Mas se não está mais amamentando, você pode fazer a low carb. Fernanda Silva, não conheço. De repente eu até conheço com outro nome, mas não conheço. Ele é do bombeiro, também não conheço. Tem umas dicas bem legal lá no meu Instagram. É @doutora Fernanda Silva Palio. Ah, legal. Então, gente, foi ótimo estar com vocês hoje. Obrigada. Vou procurar postar outras coisas bem legais lá para vocês. Eu vou tentar. Eu tô me aprofundando mais nisso daí. Vou tentar postar alguma coisa. Vou mandar o cardápio do Vitor, pode deixar. Marca sim, vai ser um prazer, tá? Gente, precisando de alguma coisa, me chama lá no Face, no Instagram. Um beijo. Foi ótimo estar com vocês hoje. Obrigada. Obrigada a vocês. Adorei também estar com vocês hoje. Vou fazer sim. Sempre segundo, tá? Vou tentar. Oi, amor, beijo. Eu tô com saudade. Tá bom, vou fazer segunda. Pode deixar. Tá, beijo, beijo.